Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de mais uma palavra do Senhor. E hoje está no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 23, que diz o seguinte: Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pense nas coisas de Deus, mas dos homens. Por que Jesus disse isso para Pedro e qual o contexto? O contexto é quando Jesus começou a explicar para os discípulos que era necessário que ele sofresse coisas ruins e que fosse entregue na mão de pessoas ruins e que fosse crucificado e morto, mas ao terceiro dia ressuscitasse, porque essa é a vontade de Deus para a vida de Jesus, para que nós hoje pudéssemos buscar a Deus gratuitamente pela graça de Deus. Pedro começou a repreender Jesus, dizendo que isso não ia acontecer, porque Pedro não entendia, não conseguia compreender a vontade de Deus na vida de Jesus. E começou a repreender Jesus. Por isso Jesus disse isso. E não pense nas coisas de Deus, mas nas dos homens, porque Pedro não viu a situação ali na perspectiva de Deus, e sim na própria perspectiva, porque nós não entendemos a vontade de Deus, mas nós precisamos confiar no que Deus faz em nossas vidas. E também é o que está escrito em Colossenses 3, no capítulo 3, no versículo 2, que diz: Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Isso significa que nossos pensamentos, todo o nosso ser deve estar alinhado ao Senhor. E nós começamos a pensar nas coisas de Deus, nas coisas do alto, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, porque é tudo que nós precisamos para nossa vida, para nos dar direção, orientação e para nos dar compreensão mesmo da vontade de Deus. Nem sempre nós vamos entender como Pedro, mas nós não podemos repreender e tentar evitar de toda maneira que aconteça, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não entenda. Nós precisamos entender que Deus é um Pai, Ele cuida da gente e faz às vezes o que nós não queremos, mas que é necessário que a gente passe por isso. Portanto, quando você passar por alguma situação que você não conseguir entender e tiver difícil e desagradável, que você pare e pense: o que Deus quer me ensinar? Que você pense na perspectiva de Deus, que você lembre que Deus é o seu Pai que cuida de você. Que você não fique bravo como Pedro e comece a ficar confuso por não entender a vontade de Deus, mas que você pense na perspectiva dele, não na sua, porque nossa perspectiva é muito limitada. Mas Deus sabe de todas as coisas e nós precisamos confiar no nosso Pai.